Olá, Gil aqui. Chegamos à obra do sexto dia. É, Naturalmente vai parecer natural toda a resposta, então o acento aqui, a tônica, eu vou deixar para o Aristóteles e para Santa Hildegarda, porque são duas pessoas que se propõem, são estudiosos da natureza. A Santa Hildegarda depois ela vai na sequência, né, da natureza, a ampliação, a sequência, o macro, né? O que a partir disso? Medicina e o Aristóteles, o jeitinho dele que a gente já conhece, porque os dois têm um livro chamado Física. Tem a Santa Edgarda, tem os animais, então vai parecer muito natural aqui a questão própria, mas a gente precisa chamar atenção justamente para a disposição correta, que é mais difícil de ser percebida, de ser reconhecida nos estudiosos da natureza do que nos matemáticos. Às vezes o objeto de estudo é bastante mais, assim, é o mesmo objeto de estudo, né? Mas são enfoques, o estudo propriamente dito é diferente dos matemáticos e dos estudiosos da natureza. Como vai parecer tudo muito natural, eu vou ler o Gênesis. É um com efeito, um além disso, três ademais, e de contrário, vai ser a escritura do Gênesis 1:24. Então eu vou ler tudo até o 24 e vou chamar atenção para esse versículo antes de dar início à leitura da obra do sexto dia. 1. Do Gênesis, né? No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era vazia e deserta, e havia escuridão sobre as águas profundas, e a força ativa de Deus, aqui está sem forma. Havia escuridão sobre as águas profundas, e a força ativa de Deus movia-se sobre as águas. Segundo o Olavinho, e eu imagino que ele deve ter tirado isso de algum livro do Aristóteles e deve ter traduzido nesse sistema bastante próprio do idioma português mesmo, né? Não é uma questão de ser ocidental exatamente, porque o Aristóteles é bastante prático nisso. O discurso poético ele traz a suspension of disbelief. É um momento em que você desliga um pouco a memória e vai se ater ao que é trazido na poética. A poética e a retórica se diferenciam basicamente porque as duas necessitam de eloquência, mas a retórica vai prezar o bom senso e não o deleite. Um poeta preza o deleite e não o bom senso. O texto teológico ele tem um caráter essencialmente poético, mas em que o bom senso predomina o tempo inteiro. O bom senso na medida temperante, né? É isso. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era vazia e deserta e havia escuridão sobre as águas profundas, e a força ativa de Deus movia-se sobre as águas. E Deus disse: que haja luz. Então houve luz. Depois disso, Deus viu que a luz era boa, e Deus começou a separar a luz da escuridão. Deus chamou a luz de dia, mas a escuridão chamou de noite. Houve noite e houve manhã, primeiro dia. Quanto tempo Deus pairou sobre as águas profundas, vai se saber. Então Deus disse: que haja uma vastidão entre as águas e haja uma divisão entre as águas e as águas. Então Deus fez a vastidão e separou as águas abaixo da vastidão e as águas acima da vastidão. E assim se deu.
Deus chamou a vastidão de céu. Houve noite e houve manhã, segundo dia. Então Deus disse que as águas abaixo dos céus se ajuntem num lugar só, e apareça a terra seca. E assim se deu. Deus chamou, são para cada 10 metros embaixo d'água é uma atmosfera, em termos de peso, né? Deus chamou a terra seca de terra, mas ao ajuntamento de águas ele chamou de mares. E Deus viu que era bom. Então Deus disse: que a terra faça brotar relva, plantas que deem sementes e árvores frutíferas, segundo as suas espécies, que deem frutos com sementes. E assim se deu. A terra começou a produzir relva, plantas que davam sementes e árvores que davam frutos com sementes, segundo as suas espécies. Deus viu então que era bom. Houve noite e houve manhã, terceiro dia. Então Deus disse que haja luzeiros na vastidão dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite. E eles servirão de sinais, para marcar épocas, dias e anos. Ele próprio, né, ficou muito tempo nas águas profundas, então essa separação foi feita de forma muito harmoniosa, para marcar épocas, dias e anos. Eles servirão de luzeiros na vastidão dos céus para iluminar a terra. E assim se deu. E Deus fez os 2 grandes luzeiros, o luzeiro maior para dominar o dia e o luzeiro menor para dominar a noite e também as estrelas. Assim, Deus os pôs na vastidão dos céus para iluminarem a terra, para dominarem dia e noite e para fazerem separação entre a luz e a escuridão. Os luzeiros naturalmente são... Nossos olhos buscam a luz naturalmente, né? Sabe ponto de fuga em algumas pinturas tem o quadro, né? E aí alguma coisa tende ao horizonte. Então o sol, né, que nasce aqui vai ter o horizonte, o sol vai nascer, vai percorrer o que eu chamo de céu abaulado, né? O céu sidéreo, e também a lua vai estar nesse céu, para dominarem dia e noite e fazerem separação entre a luz e a escuridão. Deus viu então que era bom. Houve noite e houve manhã, quarto dia. Então Deus disse: que as águas fervilhem de criaturas viventes e voem criaturas voadoras por cima da terra, pela vastidão dos céus. E Deus criou os grandes animais marinhos e todas as criaturas viventes que se movem e fervilham nas águas, segundo as suas espécies, e todas as criaturas aladas voadoras, segundo as suas espécies. E Deus viu que era bom. Com isso Deus os abençoou, dizendo: reproduzam-se e tornem-se muitos. Então, o abençoar, que em algum momento vai aparecer o abençoar ali, que não sei quem é mais abençoado que não sei quem, em relação aos animais, e quem diz isso é São Tomás, se refere a reproduzam-se, tornem-se muitos, encham as águas do mar e tornem-se muitas as criaturas voadoras na terra. Houve noite e houve manhã, quinto dia. Agora vem o de contrário. Então Deus disse que a terra produza criaturas, aqui no criaturas é ou almas, que a terra produza criaturas viventes. Não disse que a terra produza criaturas viventes segundo as suas espécies. O São Tomás ele vai fazer uma diferenciação entre dizer que a terra, que tipo assim, que os animais apareçam na terra e que as almas apareçam na terra. E não vai fazer muito sentido as almas aparecerem, vão aparecer os animais dotados de alma. Então Deus disse, mas na Bíblia, nessa versão enfim, não tem o texto original aqui. Então Deus disse que a terra produza criaturas viventes segundo as suas espécies, animais domésticos, animais rasteiros
e animais selvagens da terra, segundo as suas espécies. E assim se deu. Deus fez os animais selvagens. Agora eu estou continuando por minha conta própria. A parte que vai dizer o de contrário é que tem 3 de contrário e isso aqui como argumento suficiente. Então Deus disse que a terra produza criaturas viventes segundo as suas espécies. 2 pontos. Animais domésticos, animais rasteiros e animais selvagens da terra segundo as suas espécies. E assim se deu. Deus fez os animais selvagens da terra segundo as suas espécies. Os animais domésticos segundo as suas espécies e todos os animais rasteiros segundo as suas espécies. E Deus viu que era bom. Por isso também em algum momento as espécies se confundem com os gêneros. Eu entendo à luz de Santa Hildegarda que os animais domésticos, os animais rasteiros, os animais voadores, eles vão ter uma composição de elementos parecida e vão se individuar de formas diferentes. Então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Eu acho que é sobre isso o 7º dia. Mas do animais rasteiros ainda não teve noite, teve manhã. Enfim, então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança, e que eles tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as criaturas voadoras do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todo animal rasteiro que se move sobre a terra. É porque quem mora no mato tem uma hora que é você ou a cobra. Então, se tu tem que matar a cobra ou tu toma um bote. E Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher, calma. E Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Os dois é com crase. E Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Além disso, Deus os abençoou e Deus lhes disse: tenham filhos, tornem-se muitos, encham e dominem a terra. Mantenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as criaturas voadoras dos céus e sobre toda criatura vivente que se move sobre a terra. Deus disse isso aos homens. Então Deus disse: eu lhes dou toda a planta que dá semente, que há sobre toda a terra, e toda árvore que tenha frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. Vou fazer uma pausa. Sou eu que estou falando, mas depois de eu muito falar, a Santa Hildegarda falaria assim, tá ligado? Deus fez tantas coisas com tantas composições diferentes para a gente se alimentar, para que isso fizesse parte da nossa composição humana. Não estou criticando a indústria, não quero acabar com a indústria do mundo, viver sem geladeira em casa, assim, não tenho esses objetivos. Viver de luz, mas quando a indústria alimentícia foi criada, foi assim um maravilhamento para todo mundo. Essa que foi a verdade, né? Porque tantos outros sabores foram criados a partir da mistura de tudo isso que já existia. A porta de entrada para os nossos vícios alimentares basicamente foram as mulheres resolverem abandonar suas cozinhas, né? O homem fala: nossa, mulher, vai ter uma cozinha só para você, tu vai ter uma cozinha para pilotar. E aí depois a mulher acha que aquilo é pouco, ela quer pilotar a casa inteira. Se ela pilotasse só a cozinha, tava ótimo para todo mundo, né? Mas enfim, posso. É porque assim, eu não aguento. O pessoal fala assim: ah, porque cozinhar é um serviço menor, porque, nossa, tudo bem, poderia ser bem remunerado, poderia ser remunerado assim, né, extra, né? Tipo, só por isso, mas não é possível, assim, em nenhum mundo possível é menor você ser capaz de produzir o seu próprio alimento.
Em algum momento eu vou trazer de novo, falando assim sobre alimentação, a questão de se o sêmen passa a substância para o corpo, o genos, na medicina hipocrática. Então, assim, tem uma questão de personalidade e de manifestação que tem mesmo, assim, tem uma divisão histórica. Ela, a princípio, se dá por idade, mais ou menos, né? Os que estão acima de 40 e os que estão abaixo, 45, né? 40, 42, 43 ali. E as gerações mais novas, porque o genos, a matéria, a gente nasce pequeno, né? E a gente fica grande. Então, assim, o nosso corpo é constituído por comida. E toda a nossa composição. O Hipócrates vai dizer que o humor é a contrapartida mental de algumas de coisas que você se alimentou. É a contrapartida mental de uma composição física que você convidou a fazer parte do seu corpo. O alimento é um mediador entre o mundo exterior e o mundo interior. Tem coisa que dá vontade de comer. Eu acho assim, danificador para o sistema humano que tenha, por exemplo, um comercial de churrasco 9 horas da manhã. Porque aquilo vai abre né, de eu falar, e a imagem pula na nossa cabeça e começa a salivação aqui. Seu corpo já começa o seu apetite é induzido. O paladar é um dos sentidos exteriores, então dentro daquela magia, né, do homem no castelo das 12 portas da percepção do Hermes Trismegisto, é um guardião subornado, né? A via da alimentação passou a ser um guardião corrupto, né? É uma porta que a gente perde o domínio, assim, né? Pensando em imagem e semelhança de Deus. A gente, só da gente consumir ou não consumir determinados alimentos simplesmente desaparecem da terra. Eu acho um absurdo que no Brasil não tenha outro milho que não seja o milho amarelo. Eu tenho vontade de ir no México só para comer milho de um monte de cor, né? Aí desaparece milho de um monte de cor, sei lá o quê. Claro que tem o colorido, né, que naturalmente é apetitoso, mas também tem alguns nutrientes que a gente vai deixando mesmo de consumir. A gente percebe, às vezes até tipo uma ansiedade que a gente pode naturalmente justificar por uma questão emocional, uma dificuldade em lidar com uma situação que se apresente, mas às vezes isso é físico, isso vem do corpo físico. E isso é confundido no ser uma causa proveniente do corpo físico e do corpo administrativo. No corpo emocional, a coisa poderia se passar exatamente da mesma forma. Mas essa deficiência de nutriente faz a gente perder um pouco a presença de estar no veículo. É o conhece-te a ti mesmo. Além disso, Deus os abençoou e Deus disse: tenham filhos e tornem-se muitos, enchem e dominem a terra, tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as criaturas voadoras do céu e sobre todas as criaturas viventes que se movem sobre a terra. E então Deus disse: eu lhes dou toda a planta que dá semente que há sobre toda a terra e toda árvore que tenha frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. E dou toda a vegetação verde como alimento a todo animal selvagem da terra, a toda criatura voadora dos céus e a tudo que se move sobre a terra e que há vida. E assim se deu. Depois Deus viu tudo que tinha feito e tudo era muito bom. Houve noite e houve manhã, sexto dia. Vou começar o São Tomás, depois eu paro para ler o Aristóteles aqui.
Questão 72, sobre a obra do sexto dia, artigo único. Em seguida se pergunta sobre a obra do sexto dia. Parece que é descrita de modo inconveniente, não tem aquele opus não. Et videtur, tipo, pode ser visto quod inconvenienter describatur. Com efeito, assim como todas as aves e os peixes têm alma viva, o quinto dia foi a ornamentação da água e do ar, e no último dia, no sexto dia, que é o terceiro, a ornamentação da terra. Com efeito, assim como as aves e os peixes têm alma viva, assim também os animais terrestres. Ora, os animais terrestres não são a alma viva. Logo, não convém dizer, a terra produz a alma viva, pois deveria dizer, produza a terra os quadrúpedes com alma viva. 2. Além disso, o gênero, isso aqui eu não entendi muito bem, mas eu vou tentar. Além disso, o gênero não deve se opor à espécie. Genus not debet divide contra speciem. Na árvore de Porfírio, a espécie ela provém do gênero. O gênero não deve se opor à espécie. Ora, os muares e as feras, sed iumenta et bestiae, estão classificados no gênero quadrúpedes, subquadrupedibus computantur. Logo, não convém classificar os quadrúpedes como muares e feras. Inconvenienter ergo quadrupedia numerantur iumentis et bestis. Não sei se para mim ficou óbvio demais, mas enfim. Tem uma diferenciação entre gênero e espécie que ela é feita de formas diferentes. Então, assim, por Porfírio, o que ele está falando é muito óbvio, mas talvez eu não tenha aqui alcançado. Número 3. Ademais, mas ele vai responder depois. Ademais, como os outros animais estão em gênero e espécie determinados, também o homem. Ora, na criação do homem, nada se diz de seu gênero nem da sua espécie. Logo, na criação dos outros animais, não se deveria mencionar em seu gênero ou em sua espécie. 4. Ademais, os animais terrestres são mais semelhantes ao homem, abençoado por Deus, do que as aves e os peixes. Ora, como se diz que as aves e peixes são abençoados, com mais forte razão, isso deveria ser dito dos outros animais. 5. Ademais, alguns animais são gerados da putrefação, que é uma corrupção. Ora, a corrupção se deu na primeira criação das coisas. Logo, os animais não deveriam ser produzidos na primeira instituição das coisas. Pensando a água como presente acima e abaixo do firmamento, as águas são muito profundas e a terra também tem essa profundidade, mas mais ou menos à vista, né? No caso da montanha, a gente consegue ver a terra. 6. Ademais, alguns animais são venenosos e nocivos ao homem. Ora, antes do pecado, não deveria existir nada de nocivo ao homem. Logo, esses animais ou não deveriam ter sido criados por Deus, os venenosos. Essa vai ter... A resposta dele a esse argumento é muito interessante. Alguns animais são venenosos e nocivos ao homem. Ora, antes do pecado, não deveria existir nada de nocivo ao homem. Logo, esses animais ou não deveriam ter sido criados, se eu falar que não é para mexer, mexe ou não mexe, né? E aí nada devia ser nocivo. Ter sido criados por Deus, que é o criador do que é bom, ou não... calma. Exige calma. Antes do pecado, não deveria existir nada de nocivo ao homem. Logo, esses animais ou não deveriam ter sido criados por Deus, que é o criador do que é bom, ou não deveriam ter sido criados antes do pecado. Contrariamente, é suficiente a autoridade da Escritura no livro do Gênesis. Respondo, São Tomás.
Assim como no quinto dia é ornado o corpo intermediário, correspondendo ao segundo dia, assim também no sexto dia é ornado o último corpo, a terra, com a produção dos animais terrestres, o que corresponde ao terceiro dia. Por isso, a terra é mencionada em ambos. Nos 3 primeiros dias, em analogia, Deus criou a terra, mas a terra seca, a terra árida, só apareceu depois. Assim como no quinto dia é ornado o corpo intermediário, correspondendo ao segundo dia, assim também no sexto dia é ornado o último corpo, a terra, com a produção dos animais terrestres, o que corresponde ao terceiro dia. Por isso a terra é mencionada em ambos. Aqui também, segundo Agostinho, os animais terrestres foram criados em potência. Porém, segundo outros santos padres, foram criados em ato. Quanto ao primeiro, portanto, o primeiro é: os animais terrestres não são alma viva, logo não convém dizer que a terra produz alma viva. Deveria dizer, produz a terra os quadrúpedes com alma viva. Quanto ao primeiro, portanto, deve-se dizer com Basílio que os graus diversos de vida que se encontram nos diversos seres vivos podem ser interpretados segundo o modo de falar das Escrituras. Assim, as plantas têm uma vida imperfeitíssima e oculta. Por isso, em sua criação, não se faz menção à vida, mas só à geração, porque é só como geração que a vida se encontra nelas. A nutrição e o crescimento servem à geração, como abaixo se dirá. Contudo, entre os animais, falando em geral, os mais perfeitos são os terrestres, acima das aves e dos peixes. Não porque os peixes carecem de memória, conforme diz Basílio, refutado por Agostinho, mas por causa dos membros diversificados e da geração perfeita. Todavia, quanto a certas habilidades, mais se sobressaem alguns animais menos perfeitos, como as abelhas e as formigas. Por isso denominam-se os peixes não como alma vivente, mas como répteis de alma vivente. Mas denominam-se os animais terrestres como alma vivente, por causa da perfeição de vida que há neles. Como se os peixes fossem corpos que têm alguma coisa da alma, e os animais terrestres, pelo contrário, devido à perfeição da vida, fossem almas que dominam sobre os corpos. O perfeitíssimo grau de vida está no homem, por isso, não está dito que a vida do homem é criada pela terra ou pela água, como se diz dos outros animais, mas por Deus. Nesse sentido, o modelo da árvore invertida do Wolfgang Schmidt é primoroso. E ele endossa Porfírio bastante. 2. Além disso, o gênero não deve se opor à espécie, os moares e as feras estão classificados no gênero quadrúpedes, logo não convém classificar os quadrúpedes como moares e bestas. Deve-se dizer que por moares ou rebanhos entendem-se os animais domésticos que de algum modo servem ao homem. Por feras, entendi. Por feras, os animais selvagens como os ursos e os leões. Por répteis, sejam os animais sem patas pelas quais se elevam da terra, como as serpentes, seja o que as tem pequenas, com as quais se elevam muito pouco do solo, como os lagartos e as tartarugas e outros. Todavia, como há outros animais que não são compreendidos entre estes, como os veados e as cabras, acrescenta-se quadrúpede, para que estes também sejam compreendidos. Ou então faz preceder os quadrúpedes como se fossem gênero e acrescenta os outros como se fossem espécies, pois há também alguns répteis quadrúpedes, como os lagartos e as tartarugas.
Vou ler aqui o início do Física do Aristóteles, só para a gente apreciar o que São Tomás está fazendo, porque realmente parece muito óbvio num primeiro momento. E fica sacal, é o início do livro 2. Vou ler a primeira página, que vai nos colocar com a disposição auditiva para ouvir toda. Coloquei um negócio aqui na página para tentar não voar. Entre os entes, livro 2 Aristóteles. Entre os entes, uns são por natureza, outros são por outras causas. Alguns são por natureza. Então, a primeira questão relevante da gente observar a criação dos 6 dias é começar a inteligir a partir da descrição. E o Abelardo vai dizer que substância pode ser dito um conteúdo a partir do momento que isso faz parte do background intelectivo. E não vai usar essas palavras. Eu não gosto dessa acepção, mas é substrato de pensamento, de toda forma. Entre os entes, uns são por natureza, outros são por outras causas. Por natureza são os animais e suas partes, bem como as plantas e os corpos simples, isto é, a terra, fogo, ar e água. De fato, dizemos que essas e tais coisas são por natureza. Totalmente hipócrita isso aqui. E todos eles se manifestam diferentes em comparação com os que não se constituem por natureza. Então, a manifestação dos que são por natureza e dos que são por outras causas é naturalmente diferente e isso precisa ser observado, pois cada um deles tem em si mesmo princípio de movimento e repouso. Uns de movimento local, outros de crescimento e definhamento, outros de alteração. Por outro lado, cama e veste, como qualquer outro gênero desse tipo, na medida em que encontram suas respectivas designações, isto é, enquanto resultam da técnica, não têm nenhum impulso inato para a mudança, mas, enquanto lhes sucede ser de pedra, de terra ou misturados, eles o têm. Indígenas sabiam muito sobre isso, né? A ornamenta da terra. Calma aí. Tentar diminuir o também. Vou pensar calado. Enquanto resultam da técnica, não tem nenhum impulso inato para a mudança, mas enquanto lhes sucede ser de pedra, de terra ou misturados, eles o têm por esses elementos e nessa exata medida. Pois a natureza é certo princípio ou causa pela qual aquilo em que primeiramente se encontra, se move ou repousa em si mesmo, e não por concomitância. Digo, não por concomitância, porque alguém, sendo médico, poderia tornar-se causa de sua própria saúde, mas não é por ser curável que ele tem a arte medicinal. Vou repetir porque o raciocínio é importante. Por quê? Digo não por concomitância, porque alguém, sendo médico, poderia tornar-se causa de sua própria saúde. A pessoa é médico, então ele é causa da própria saúde dele. Mas não é por ser curável né, que ele tem a arte medicinal, mas apenas sucede que o mesmo homem é concomitante médico e quem está sendo curado. Por isso, às vezes eles estão separados um do outro. Semelhantemente, para as coisas que são produzidas, nenhuma delas tem em si mesma o princípio da produção, mas algumas o têm em outras coisas e de fora, por exemplo, casa e todos os outros manufaturados, ao passo que outras, todas aquelas que poderiam vir a ser por concomitância, causa para si mesmas. Ao passo que outras o têm, de fato, em si mesmas, mas não conforme aquilo que são por si mesmas,
têm em si, mas são em si por vias diferentes. Natureza é isso que foi dito. O subitem é uma numeração muito estranha. Natureza é isso que foi dito. Por sua vez, tem natureza tudo quanto tem tal princípio. Todas essas coisas são substância, pois são um subjacente, e a natureza sempre reside num subjacente. São conforme a natureza. Tem sempre um subjacente ao que a gente consegue inteligir num momento que existe por si ou em si. Se a coisa é por si, a natureza é subjacente, pois são todas as coisas são substância, pois são subjacente, e a natureza sempre reside num subjacente. São conforme a natureza tais coisas e tudo que lhes pertence devido a elas mesmas. Por exemplo, para o fogo, locomover-se para o alto. De fato, isso não é natureza, nem tem natureza, mas é por natureza e conforme a natureza. O fogo locomover-se para o alto. De fato, isso não é natureza, nem tem natureza, mas é por natureza e conforme a natureza. Ele descreveu um movimento, não só um elemento. Está dito, portanto, o que é a natureza e o que é por natureza e conforme a natureza. Por outro lado, seria ridículo tentar provar que a natureza existe, pois é manifesto. Pois é manifesto que muitos entes são deste tipo. Tentar provar as coisas manifestas através das não manifestas é próprio de alguém incapaz de discernir entre aquilo que é cognoscível por si mesmo e aquilo que não é. Evidentemente é possível sofrer isso. Alguém, sendo cego de nascença, poderia raciocinar sobre cores. Necessariamente, tais adversários nada pensam, e o argumento deles concerne as palavras. Voltando aqui a São Tomás. Ai, meu Deus. A página presa. Quanto ao terceiro, o terceiro é o seguinte. É o único que está na outra página. O meu Jesus. Ademais, como todos os outros animais estão em gênero e espécie determinados, também o homem. Ora, na criação do homem nada se diz de seu gênero nem de sua espécie. Logo, na criação dos outros animais não se deveria mencionar em seu gênero ou em sua espécie. Ora, na criação do homem nada se diz de seu gênero nem de sua espécie. Ele fala, seja a imagem semelhante de Deus. Logo, na criação dos outros animais não se deveria mencionar entre aspas, em seu gênero ou em sua espécie. Claramente isso está errado. Quanto ao terceiro, deve-se dizer que foi feita menção ao gênero e à espécie dos outros animais e das plantas, para designar as gerações de semelhantes por semelhantes. Mas não foi necessário explicitar isso a respeito do homem, porque o que foi dito dos outros animais pode-se também entender do homem. Ou porque os animais e as plantas se reproduzem em seu gênero e espécie muito afastados da semelhança divina. Do homem, pelo contrário, a planta não contempla, né? Ela faz fotossíntese, é um processo ali de locomoção de nutrição. Do homem, pelo contrário, diz que foi formado à imagem e semelhança de Deus. Quanto ao quarto, deve-se dizer, o quarto é: ademais, os animais terrestres são mais semelhantes ao homem, abençoado por Deus. Os animais terrestres são mais semelhantes ao homem abençoado por Deus do que as aves e os peixes.
Ora, como se diz que as aves e os peixes são abençoados, com mais forte razão, isso deveria ser dito dos outros animais. Deve-se dizer que a bênção de Deus dá poder de multiplicar-se por geração. Por isso, as araras ficam sempre em dupla. É uma coisa, eu acho linda. Deve-se dizer que a bênção de Deus dá poder de multiplicar-se por geração. Por isso, o que foi afirmado das aves e dos peixes, que ocorre em primeiro lugar, não foi necessário ser repetido nos animais da terra, pois está subentendido. A bênção, entretanto, foi repetida para o homem, porque nele há uma razão especial de multiplicação, para que se complete o número dos eleitos. Nossa, tem uma passagem, essa é dureza, tem uma passagem bíblica que diz que são 144 mil que vão para o céu, só. Não é todo mundo que vai para o céu. Se a pessoa está ali à vontade no inferno, você alivia, pode aliviar. Para mim foi difícil, mas alivia, pode ficar aliviado. A bênção, entretanto, foi repetida para o homem porque nele há uma razão especial de multiplicação, para que nele se complete o número de eleitos, e para que ninguém dissesse que há algum pecado na função de gerar filhos. Nequisquam, por isso que padre, não é que o negócio não é que o padre não pode ter esposa, entendeu? Mas fica ali um negócio meio monarquia, só que dentro da igreja não é maneiro. Nequisquam diceret in officio gignandi filios ulum esse peccatum, quisquam deceret in officio gignandi filios ulum esse peccatum, planteverum nullum habet propagande prolis affectum ac sine ullo sensu generant. O generante aqui é delicado porque, a princípio, para os escolásticos, o filho é do homem e acabou, né? Unde indigna iudicate sunt benectionis verbis. As plantas, todavia, não têm prazer algum em propagar a descendência e geram sem nenhuma sensibilidade, razão porque foram julgadas indignas das palavras de bênção. Mas tem os passarinhos para levar suas sementes. Quanto ao quinto, o quinto é: alguns animais são gerados da putrefação, que é uma corrupção. Ora, a corrupção se deu na primeira criação das coisas. Logo, os animais não devem ser produzidos na primeira instituição das coisas. Ele falou putrefação, o Aristóteles falou poxa, uma palavra faz diferença. Alteração por outro. Calma aí, não. Olha, vou ficar com alteração. É outra palavra, mas tem o sexto que é interessante aqui. Vamos acabar perdendo tempo, mas tem uma palavra lá que o Aristóteles usou para descrever o mesmo fenômeno. As plantas, todavia, não têm prazer em propagar a descendência e geram sem nenhuma sensibilidade, razão porque foram julgadas indignas da palavra de bênção. Quanto ao quinto, o quinto foi esse. Aí vem o sexto, que é... Nossa, esse foi demais. Ademais, alguns animais são venenosos e nocivos ao homem. Ora, antes do pecado não deveria existir nada de nocivo ao homem. Logo, esses animais ou não deveriam ter sido criados por Deus, que é criador do que é bom, ou não deveriam ter sido criados antes do pecado. Quanto ao sexto, deve-se afirmar que, como disse Agostinho, aspas,
Se um imperito entrar na oficina de um artífice, tem a oficina de um artífice, entra um imperito, aí encontrará muitos instrumentos cujas causas ignora. Se ele for muito ignorante, considerá-los-á inúteis. Tem uma sabedoria senciente da terra que conversa com os humanos. Os pajés e os índios, de uma forma geral, são ótimos nisso. Então, só depois que alguém come a planta e morre, para se entender o quanto é importante conviver com alguém que tenha isso, essa comunicação bem estabelecida, até para a preservação da espécie. Se o imperito entrar na oficina de um artífice, aí encontrará muitos instrumentos cujas causas ignora. Se ele for muito ignorante, considerá-los-á inúteis. Se o imperito for muito ignorante, ele vai olhar aquele monte de instrumento, aquele monte na oficina de um artífice. Se ele for muito ignorante, ele vai falar, nossa, que inutilidade. Agostinho, né? Se ele for muito ignorante, considerá-los-á inúteis. Mas se, por não estar atento, cai no forno ou se fere com uma ferramenta aguda, julgará que ali havia muitas coisas nocivas. Mas o artífice se rirá da ignorância dele porque conhece o uso do instrumento. Isso também acontece neste mundo, porque alguns ousam criticar muitas coisas cujas causas não vêm. Existe sim muitas coisas que não são necessárias à nossa casa, que, no entanto, completam a integridade do todo. Ora, o homem, antes do pecado, usava as coisas deste mundo de modo ordenado. Por isso, os animais não lhe eram venenosos ou nocivos. Vou ler essa passagem do Agostinho, eu vou ler ela em latim. Contra os maniqueus. Si in aliquius officinam imperitus intraverit, videt ibi multa instrumenta quoru causas ignorat, et si multo es incipiens superflua putat. Puto, sed non dico, pensei, mas não disse. Superflua putat. Iam vero si infornacen incautus que quiderit. Aut ferramento aliquo acuto se vulneraverit, noxia extimat ibi esse multa, quoru usum quia novit artifices incipientiam eius irridit. Sic in hoc mundo quidam audent multa reprehendere quorum causa non vident. Multa enim etsi domui nostre non sunt necessaria, eis tamen completur universitatis integritas. A Hildegarda, o livro Física dela, toda vez que alguém vai tentar falar de Hildegarda, vão tentar falar da vida, vão tentar falar da obra, mas é difícil de sempre resumir as ideias dela. Então, a introdução vai falar um pouco ali da vida dela. Ela tem um capítulo sobre os animais, eu vou ler o início disso. O prólogo eu já li, desculpe, em outro episódio, mas para la creación del hombre de la tierra se eligió una tierra especial con la cual se hizo al hombre. Todos los elementos le servían porque sentían que estaba vivo, colaboraban con el todo que lo realizaba
y él colaboraba con ellos. La tierra le proporcionaba su energía vital según la especie, la naturaleza, los costumbres y todo lo demás que rodeava al hombre. Patati patatá, ela vai seguir aqui no prólogo. O livro dela no início, assim, é tudo bem mais enxuto do que São Tomás de Aquino. Comienzo del libro de la bienaventurada Hildegarda sobre las propiedades naturales de las cosas creadas y también sobre gran número de otros muchos bienes. Incipit liber beate Hildegarde subtilitatum diversarum naturarum creaturarum et sic de aliis quam multis bonis. Prólogo dos animais. Los pájaros que moran en el aire son la imagen de la fuerza de lo que el hombre expresa cuando piensa y de todas las numerosas cosas en las que piensa antes de realizar una acción concreta. Por otra parte, los animales que corren sobre la tierra y viven en la tierra representan los pensamientos y las previsiones que el hombre lleva a cabo con sus acciones, y lo mismo que las obras siguen a los pensamientos, así cuando manifiestan buena voluntad, deseos justos y aspiraciones piadosas, el Hacedor del mundo los cumple en los cielos, pero no las completa allí arriba a menos que hayan sido precedidas en el mundo por un ángelo espiritual y puros pensamientos. El león y los animales que le parecen representan la voluntad de una persona que ya quiere comenzar a actuar. Las panteras y los animales que se parecen muestran el deseo ardente que se encuentra en el principio de la acción. Otros animales selvagens representan la plenitud de la capacidad de actuar y muestran que una persona tiene potencial para contemplar los trabajos útiles e inútiles. Los animales domésticos que caminan sobre la tierra muestran que el hombre se domestica siguiendo los caminos correctos. Y así la razón humana dice a cada persona, eres tal o cual animal, porque los animales tienen en ellos cualidades similares a la naturaleza del ser humano. Pero los animales que devoran a otros que se alimentan de alimentos corrompidos y que tudo dela tem carne e que generam decadência múltipla. Tinha uma coisa que era assim, se a pessoa padece de febre, não pode comer codorna e não pode comer não sei o que lá. Vou tentar buscar isso para trazer, mas as prescrições eram assim. Por isso vai falar em animais degenerados e às vezes também numa situação de enfermidade, isso era próprio dos retóricos, a pessoa fica só sem comer aquele determinado alimento só enquanto a enfermidade. Ela fala, por exemplo, que o morango não deve ser comido nunca, nem em saúde, porque cresce perto do mofo da terra e cresce sem ar. Descendencia múltiple como el lobo, el perro y el cerdo, como las malas hierbas, son impropios para la naturaleza del ser humano, porque él no hace esas cosas,
Sin embargo, los animales del rebaño que se alimentan de comidas limpias como heno y fojajes similares y no tienen más de un descendiente cada vez son beneficiosos para la alimentación del hombre, como las plantas buenas y útiles. En ambos tipos de animales se encuentran diversos remedios. Ambos tipos de animales se encontram diversos remédios. Aí ela vai falar de alguns, eu vou ler o iniciozinho aqui do elefante só para... El elefante tiene calor del sol y no de la carne. También tiene sudor abundante y tan fuerte que cuece los huesos del propio elefante, tal como el fuego cuece el alimento, por la cual sus huesos son bonitos. En sudor bajo su piel es muy espeso e conserva a força da piel exterior. Na medicina da Hildegard, ela diz que existem 3 tipos de doença. A mesodérmica, a endodérmica e acho que vou chutar exodérmica, né? Mas assim, é da superfície para dentro. É uma nomenclatura, o prefixo é comum a muitas outras nomenclaturas. Ela fala, não existe 80 tipos, existem 3 tipos. Se é de superfície ou é do interior mesmo do órgão. Quanto mais interior, mais próximo está de afetar as propriedades diretas ou as aspirações diretas da alma. As propriedades acabam sendo afetadas por consequência. Terminada a obra do 6º dia.